Boa noite a todos e todas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Essa igreja, ela se baseia em 1 Coríntios 3, 16, 18, quando diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Meus irmãos e minhas irmãs, mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja do trabalhador e da trabalhadora, uma igreja do trabalhador e da trabalhadora. Nós vamos trabalhar hoje um tema de suma importância. Historicamente, podemos até dizer que toda a saga nossa aqui no planeta, em se tratando, pelo menos, do processo de entendimento da fé judaico-cristã, girará em torno do tema que vamos tratar hoje. Primeiramente, agradecer às pessoas que não arrancaram, destruíram o panfleto que colocamos no centro de Goiânia. Dos 7 panfletos, só arrancaram 2, ficaram 5, e que brevemente estaremos colocando mais. Com que objetivo? Para que outras pessoas possam acessar o endereço tanto do Instagram para participar ao vivo do culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, como também para acessar os cultos que estão gravados com temas específicos no canal do YouTube. Então nós agradecemos a compreensão, porque não estão mais destruindo, arrancando em sua totalidade os panfletos que estamos colocando gradualmente na região do centro de Goiânia, capital de Goiás. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos tentar compreender o seguinte tema: o de que precisa a alma para ser salva. Como falamos no início, o tema de hoje que vamos trabalhar, ele vai tentar mergulhar, contemplar o principal objetivo da própria vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra, em se tratando de narrativa explicativa, educativa do processo da fé judaico-cristã. Então, de Abraão a Jesus Cristo, nós temos aí 42 gerações. Então, são 42 gerações de Abraão, o pai da fé judaico-cristã, até Jesus Cristo. Então, 42 gerações, a princípio, muito por cima, vamos levar em consideração que uma geração é em torno de 30 anos, então 10 gerações, 300 anos, 20, 600, 30, 900, 40, 1.200 gerações, então 1.260 anos, 42 gerações, por aproximação.
Então, 1340 anos de um processo de educação do povo judeu para a compreensão da vivência da fé, que exige uma ação abstrata da subjetividade humana. Nós estamos, portanto, falando de uma intimação da fé. Nós estamos falando de um processo nada simples. Daí a nossa dificuldade, falo em nome da Igreja Revolucionária, de voltar o olhar para esses mais de 1.300 anos de construção de fé, de construção de uma compreensão da fé judaico-cristã, e a gente ter um olhar de julgamento, ou então ter um olhar de anacrônico, ou seja, querer julgar esses tempos idos pelo olhar de hoje. Não é possível, não é cabível, não é aconselhável. Pelo contrário, nós devemos mergulhar o nosso olhar, a nossa intenção num processo de compreensão, inclusive, das dificuldades do povo judeu em compreender essa mensagem de Deus. Porque, assim como eles tiveram dificuldades, nós hoje também temos. E o objetivo principal da Igreja Revolucionária, Jesus Cristo Redentor, é lançar um olhar cirúrgico à substância, à essência da mensagem trazida pelo Cristo. Vejamos, se compreender o Antigo Testamento nos traz uma quantidade enorme de dificuldade pela análise cultural, pelo movimento social de todo esse povo da antiguidade. Imaginemos então, aos dias de hoje, querer colocar esses ensinamentos, a prática desse povo nos dias de hoje, desconsiderando a essência, a substância da palavra do Cristo. Por isso que o nome desta igreja é Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, a igreja do trabalhador e da trabalhadora. Por que isso? Primeiramente, Redentor, porque ele veio com sua mensagem de luz, de amor, nos redimir. Revolucionária, porque sua palavra revoluciona o nosso interior. Por que trabalhador e trabalhadora? Porque nós, cada um de nós, que estamos inseridos no enredo da existência humana, é da lei natural o que chamamos de trabalho. E nesse conceito da Igreja Revolucionária, o trabalho não é especificamente ou limitadamente o que dizem as inúmeras teorias explicativas, descritivas da relação de trabalho com o capital, mas o trabalho enquanto participante da existência. O trabalho, esse conceito que poderia ser estendido, inclusive, às outras comunidades de seres vivos, como, por exemplo, as abelhas, as formigas ou os animais individuais que precisam, primeiramente, ir em busca de seu alimento para a sustentação de sua constituição fisiológica. E para nós, neste caso, não se limita apenas a essa busca, mas o trabalho, sim, como uma atividade para sobrevivência, para produzir riqueza material e cultural, como um direito justo de ter melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores pagamentos. Assim como diz na própria Bíblia que o trabalhador é digno de seu alimento.
Nesse sentido, nós iniciamos fazendo esse preâmbulo no culto de hoje, afirmando que, em nome da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, nós sempre vamos nos esforçar para dar ênfase à questão essencial da palavra do Cristo. O que é que necessariamente é preciso entender e praticar esse caminho de iluminação que Jesus Cristo Redentor veio nos trazer. E de modo que na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, em tese, não vamos tratar de pauta de costumes do povo judeu. Não vamos tratar das questões culturais, do jeito que esse povo se organizava, porque isso trata-se de cultura, e cada povo tem seu jeito de se organizar individualmente, socialmente, culturalmente. Mas nós precisamos observar, mergulhar na substância, na essência do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo Redentor. E é neste aspecto que resgatamos palavras de cultos anteriores que estão no YouTube gravados, onde nós ressaltamos de maneira muito evidente que nós vamos dar ênfase à substância da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos procurar firmar a nossa palavra na seguinte questão: o de que necessita a alma para ser salva? Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que para o povo judeu, eles não tinham um conhecimento a respeito da vida futura. Nós sabemos que os judeus, eles não tinham, pelo menos para a grande maioria, eles não tinham uma clareza sobre o reino de Deus. Inclusive, essas expressões, elas passam a se fazerem presentes a partir da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus, vida futura, passam a fazer parte do povo judeu a partir da narrativa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no entanto, nós estamos aqui falando do liame judaico-cristão, em se tratando do conceito de salvação. Então, o que há de mais importante para o cristão é entender o que é necessário fazer para ser salvo. De modo que nós vamos iniciar a leitura. O irmão e a irmã que quiser acompanhar aí na Bíblia, na Palavra de Deus, nós vamos ler agora Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Depois nós vamos ler Lucas capítulo 10, do versículo 25 a 37. Lucas capítulo 10, do versículo 25 a 37. E por fim, um pequeno trecho de Paulo, lá em Coríntios, para confirmar, sincronizar com estas palavras de Mateus 25, 31 a 46 e Lucas 25 a 37. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o de que precisa a alma
para ser salvo, para ser salva. O de que precisa a alma para ser salva? Vamos ler agora. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros como o pastor separa os bodes dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, ou estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Amém, igreja? Meus irmãos, já vamos ler agora também Lucas 10, 25 a 37, para podermos pedir inspiração a nosso Senhor Jesus Cristo e já fazermos um primeiro mergulho na interpretação, no entendimento dessas duas passagens. Lucas 10, 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante.
Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Jesus Cristo é de dar arrepio na alma, é de dar arrepio na nossa espinha dorsal, porque ela é literalmente revolucionária. Mesmo com todas as traduções, mesmo com esses mais de 1.300 anos que perfazem as 42 gerações de Abraão a Jesus Cristo, o Espírito da palavra de Cristo, ele não perece. Ele é atemporal em se tratando do seu sentido, do seu significado, porque suas palavras são palavras de vida eterna, são palavras que dizem respeito a princípios sintonizados com as leis naturais da vida. Como podemos compreender isto na nossa vida prática? Vejamos que aqui se trata de ganhar a vida eterna. Então, foi o doutor da lei que perguntou a Jesus Cristo o que era preciso fazer para ganhar a vida eterna. Então, para os judeus, essa questão de vida eterna, vida espiritual, reino dos céus, vida futura, não era clara. Nós estamos diante da pergunta de um doutor da lei, aquele homem, o rabi, que lia a Bíblia em hebraico e traduzia em aramaico. Meus irmãos, nós estamos falando de um especialista da lei. Nós estamos falando de um rabi que, ao interpretar a lei, muitos passavam a viver sob o seu jugo. Era uma espécie de era uma espécie de ministro da Suprema Corte, em se tratando de poder judiciário, mais ou menos por analogia, no sistema democrático. Então, nós estamos falando de uma pergunta profunda, e que esse mesmo doutor, ele queria tentar Jesus, ele queria provar Jesus, ele queria colocar Jesus Cristo em uma situação difícil. E Jesus Cristo então fala para ele: o que diz a lei? Diz isso, isso, isso. Então vai lá e faz isso. Aí ele então: mas quem é meu próximo? E aí Jesus narra essa parábola, uma parábola profunda, simples, rica de sentido. Então, meus irmãos, nesse momento, nós vamos perceber que a caridade é a pedra angular trazida pelo Cristo. A caridade é a questão mais profunda, é a mensagem mais profunda de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, é preciso compreender o que significa caridade para nosso Senhor Jesus Cristo. Senão, vejamos a interpretação da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor
do conceito de caridade, segundo o próprio Cristo, é que caridade difere de benevolência. Caridade difere, aliás, de beneficência. Quero corrigir-me. Caridade é diferente de beneficência, de filantropia. Numa filantropia, nós temos um grupo ou uma pessoa que, frente a uma demanda social, pessoal, faz uma atividade para dar uma ajuda material àquela demanda. E não há aí, em tese, respeitando o sentido de beneficência, de filantropia, não há o sentido intrínseco de intimidade com a fé cristã. Não necessariamente. Não que seja proibido, mas respeitando o conceito de filantropia, respeitando o conceito de beneficência, estas duas categorias se aproximam mais de uma prática humanista. Sim, de uma prática humanista. Caridade, no conceito de Cristo, é algo que abre as portas para outras variáveis, para outros conceitos, para que possamos compreender. Por exemplo, a depender da situação, se eu muitas vezes ajudo uma pessoa demasiadamente, o que seria ajudar uma pessoa demasiadamente? Vou dar um exemplo mais claro e até exagerado para facilitar o nosso entendimento. Mas eu estou diante de um homem saudável que no momento não está trabalhando, está desempregado. E aí eu passo a ajudá-lo financeiramente e com uma cesta básica todos os finais de semana, ajudando com o dinheiro para a energia elétrica, para o gás, ajudando para o dinheiro para remédios, aí com isso a cesta básica, e passa uma semana, passa 2, passa 3, passam 4, e já dá 6 meses, e aí eu estou contribuindo, inclusive, para que esse homem não se movimente, não se inquiete e não procure um trabalho. Então, neste caso específico, eu estou, inclusive, contribuindo, fazendo um desserviço para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, vejamos a palavra que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza quando ele diz o seguinte. Ele diz assim, quando Cristo pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra misericórdia, nesta parábola específica, é uma espécie de portal para a compreensão do conceito de caridade no viés de nosso Senhor Jesus Cristo. A misericórdia, ela se faz necessária, ela se faz presente frente a uma situação clara de necessidade. Uma situação clara de estado de necessidade. Meus irmãos, o que é necessidade na existência humana? É literalmente aquilo que é necessário para contribuir com o conceito de saúde de uma pessoa. Então, se ela está privada, se ela está numa situação, por exemplo, de insegurança alimentar, então aí é um estado de necessidade, é uma condição de misericórdia, de misericórdia. E é preciso enxergar, perceber, refletir
porque a prática do conceito de caridade requer de nós um esforço, sim, porque se eu faço isso para quem não precisa necessariamente, eu vou estar fazendo um desserviço e vou estar deixando de fazê-la para quem realmente se encontra no estado de necessidade. Nesse sentido, nós podemos dizer que não é fácil compreender e pôr em prática a caridade, mas podemos iniciar com a caridade material, porque podemos mensurar situações onde há um comprometimento das necessidades básicas de um ser humano. Uma mulher, por exemplo, que não está em condição de comprar as coisas básicas necessárias por algum motivo, em algum momento da sua vida, está em estado de necessidade. Então nós podemos averiguar isso na nossa rua, nos bairros onde moramos, ou em alguma casa de caridade que faz um trabalho sério e procurar essa demanda e, se quiser, praticar essa caridade. A caridade material é uma das caridades que nós da Igreja Revolucionária consideramos, em tese, uma das mais simples de praticar. Por quê? Porque a caridade mais profunda que o Cristo quer nos ensinar, nos mostrar, é a caridade moral. E o que significa a caridade moral? Significa, por exemplo, ser indulgente com as imperfeições do próximo. Isso é simples de maneira nenhuma. Nesse momento, nós estamos trabalhando o significado da prática da caridade moral segundo nosso Senhor Jesus Cristo. Ser indulgente com as imperfeições alheias. Ser indulgente com as imperfeições, com aquele colega do trabalho que tem certa dificuldade que eu possa auxiliar. Ser compreensivo, ser indulgente com alguém da nossa família. Boa noite, Dimas, seja bem-vindo diretamente da Barra do Camaratuba, lá no litoral norte da Paraíba. Seja bem-vindo todos os demais, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser indulgente com as imperfeições alheias é uma das formas de praticar a caridade profunda que o Cristo veio nos ensinar. Outra forma de praticar a caridade que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar é liberar o perdão das ofensas, é perdoar as ofensas. Meus irmãos, isto é fácil? De maneira nenhuma. Mas Jesus Cristo nunca disse que a missão dele seria fácil, mas também não disse que seria impossível. Portanto, lá em Mateus 5, 43, 47, nós da Igreja Revolucionária consideramos Mateus 5, 43, 47, o cartório divino. Nós consideramos Mateus capítulo 5, 43, 47, o cartório divino. É praticando o que o Cristo nos ensina em Mateus 5, versículo 43, 47, que conquistamos a nossa condição de filho de Deus. E, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a caridade, ela combate diretamente o nosso egoísmo. A caridade no sentido, no significado profundo de nosso Senhor Jesus Cristo é condição absoluta de combater o nosso egoísmo.
E a humildade é a condição de combater o nosso orgulho. Se formos analisar toda a origem da maldade humana, seja em situações pontuais, seja em situações entre países, nós vamos verificar que todos os argumentos são justificativas de cada nação, de cada grupo humano, de cada pessoa, para ludibriar justamente atitudes orgulhosas, atitudes egoístas, que nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, veio nos ensinar, veio nos mostrar o caminho, como devemos fazer, como devemos viver para combater, através da caridade, para combater o orgulho e o egoísmo. Meus irmãos e minhas irmãs, falamos no início desse culto que a mensagem de hoje seria a partir da seguinte pergunta: o de que precisa a alma para ser salva? O de que precisa a alma para ser salva? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não é através da fé religiosa. Vou repetir, não é através da fé em alguma igreja. Já falamos em cultos anteriores que a igreja é uma construção humana a partir de um tempo, de uma época, e que cada grupo humano em cada país constrói seus símbolos, seus rituais para o exercício de sua fé. Então não é a fé em nenhuma igreja, e aqui no Brasil estendemos inclusive em nenhuma escola de fé cristã, mas é a fé a partir da prática da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, considerando nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Senhor, como o caminho, a verdade e a vida. E nesta palavra de hoje, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 10, 25 a 37, é o próprio Cristo que nos mostra o que devemos fazer para alcançarmos a vida eterna, para irmos para o reino de Deus a partir da prática aqui na terra. Amém? Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, todo o enredo, toda a saga, desde Abraão até os dias de hoje, nós temos como um ponto principal nessa estrutura da igreja espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a questão do juízo final. E esta parábola de hoje, estas passagens de hoje, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 10, 25 a 37, nosso Senhor Jesus Cristo escancara as portas do céu para que possamos aprender com Ele o que devemos fazer para que no dia do juízo final nós estejamos em sintonia com sua força, com sua luz, de olhos espirituais abertos, de consciência limpa, cristalina como a luz do sol e as águas brancas de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos agora ler um pequeno trecho lá de 1 Coríntios. Nós vamos agora ler um pequeno trecho de Paulo de Tarso. Nós vamos ler Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 13, do versículo 1 a 7 e 13. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa,
não cuida de seus interesses, não se engasta, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e versículo 13. Amém, igreja? Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos falar por que a caridade, ela é maior que a fé. Porque a caridade é maior que a verdade. Meus irmãos, eu posso ter a fé do tamanho do universo. Se eu não tiver amor, a força da fé é capaz, pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, me encher de si mesmo e entrar numa grande ilusão e despencar do alto, como aconteceu com Lúcifer. Meus irmãos e minhas irmãs, eu posso estar repleto da verdade sobre alguma coisa na relação com meu irmão ou minha irmã, na vida prática, mas se eu não tiver amor, pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo, eu posso ser capaz de humilhar essa pessoa, provando que ela está errada, que ela está mentindo, mesmo eu estando com a verdade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que Paulo de Tarso, uma coluna de Deus, um dos homens mais vibrantes da fé cristã, ele disse isso na primeira epístola aos Coríntios, porque ele foi um homem provado na vida prática e procurou viver na presença de Deus, na presença de Cristo. Isso não é de livros que ele traz, isso é de vibração de sua alma, de seu espírito. Então, quando ele traz que a caridade é mais forte, ela é mais profunda, porque a caridade é a porta da misericórdia. Quando a justiça não é suficiente, a misericórdia derrama a graça de Deus. Quando a verdade não é suficiente, o amor traz a paz de espírito. Quando a fé não é suficiente, a caridade nos faz nos reconhecer irmãos, e assim a luz de Deus brilha em nossos olhos perante as nossas necessidades. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensine a nos enxergarmos. Nós todos temos defeitos, temos limitações, e o Cristo veio para nós, que somos enfermos da alma. Precisamos abrir nosso coração cada vez mais, para que Ele, médico dos médicos, faça as cirurgias que necessitamos, para que possamos avançar, pois o grande encontro do homem é com ele mesmo perante Deus. Vou repetir. O grande encontro de cada um de nós é conosco mesmos, perante Deus, perante a luz divina. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos aproximando do final de mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, a igreja do trabalhador e da trabalhadora,
pois o próprio Cristo, carpinteiro, trabalhador, nos deu esse exemplo de vida e diz que o trabalhador é digno de seu alimento. Estendemos aqui o nosso mais profundo respeito a todas as igrejas do Brasil, a todas as igrejas do planeta, e pedimos respeitosamente apenas o respeito também, pois vamos continuar divulgando os panfletos da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, onde o nosso compromisso em cada encontro vai ser sempre de procurar falar sobre a palavra do Cristo. E se alguma pessoa que está na Bíblia estiver de maneira clara, em sincronicidade com a palavra do Cristo, nós vamos trazer essa pessoa para o nosso culto, como citamos hoje o querido apóstolo Paulo de Tarso. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não der tempo de falar hoje, nós vamos procurar um outro momento para falar, como foi a pergunta do nosso irmão Dimas no culto anterior. E vamos agora nos aproximar da oração final. Pedimos que quem quiser colocar um copo de água, para que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe essa água, para que alguém que estiver aí, essa água se transforme em remédio. A água, biologicamente, ela diminui a acidez do sangue, então a água em si já é um remédio natural de Deus. A água é um remédio natural de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, pois ela diminui a acidez do sangue e com isso dificulta a instalação de micro-organismos responsáveis por processos de adoecimento. Pedimos então, quem quiser, coloque um copo de água aí em sua casa. Pedimos também nessa oração pelas pessoas que pediram orações no grupo do Instituto, pelos nossos amigos e amigas que pediram orações, pelos nossos irmãos e irmãs que estão nas casas de prisões, pelos nossos irmãos e irmãs que estão padecendo nos hospitais, que estão padecendo em algum lugar do nosso planeta. Vamos colocar todos esses irmãos e irmãs em nossa intenção da oração. Quem quiser nos acompanhar em pensamento, nos acompanhe. Quem quiser fazer sua prece aí de onde está, também a faça. Vamos em frente com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais um culto nessa igreja que somos cada um de nós, que estamos reunidos em Teu nome, na comunhão sagrada de Teu pensamento, de Tua palavra. Nós agradecemos desde já e pedimos, Senhor Jesus, pedimos por todas as pessoas que estão sofrendo de alguma doença física, emocional, mental, espiritual. Pedimos que Tua luz clareie as nossas mentes, as nossas consciências, os nossos corações, assim como aconteceu na estrada de Damasco com Paulo de Tarso, que era chamado de Saulo. Tua luz penetrou todo o seu ser, principalmente pelos seus olhos, e passou a vibrar em sua alma, em seu corpo, tirando inclusive as impurezas físicas e morais, saindo em forma de escamas pelos seus olhos, tirando temporariamente sua visão, para que este homem passasse a enxergar segundo teus olhos, segundo tua luz, segundo teu pensamento. E assim pedimos, Senhor, cura-nos do corpo, da alma, do espírito, para que possamos enxergar com os teus olhos, para que possamos sentir com o teu coração, para que possamos pensar em sintonia com o teu pensamento, desenvolvendo a nossa consciência, sabendo distinguir
o que é necessidade daquilo que não seja, para que possamos praticar a caridade segundo o teu conceito, desde a caridade material para quem precisa, a caridade moral através da indulgência para com as imperfeições alheias, do perdão das ofensas para com aqueles que nos ofenderam, e pedimos, Senhor, que a caridade se faça vibrar em nossa alma, em nosso ser, que possamos andar de maneira resplandecente, sendo sal da terra, luz do mundo, que possamos nos enxergar como irmãos e irmãs, que possamos aumentar a nossa força e ser presença viva de Deus através de teus ensinamentos, nos orientando, nos dando as instruções espirituais, nos guiando nesta terra a cada instante, a cada dia, que a força do amor, que a força do bem, que a força da luz seja prevalecentemente presente em nossa vida a cada instante, aumentando a nossa segurança mental, emocional, nos dando firmeza para que possamos ter uma vida em abundância, uma vida com gosto, com alegria, com contentamento. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, e assim, em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, finalizamos mais um culto na Igreja Revolucionária. Agradecemos a presença de cada irmão, de cada irmã. Esta palavra ficará gravada brevemente e ficará disponível no YouTube. E aguardamos, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo, se assim Ele permitir, o próximo encontro no próximo sábado às 19 horas. Um abraço, um beijo em todos e fiquem com Deus.